Para quem me acompanha aqui nas redes sociais, sabe que eu gosto de ler fantasias, biografias e diversos outros tipos de livro. Hoje eu vou falar para vocês sobre a biografia de Maísa Matarazzo, de Lira Neto, Só uma numa multidão de amores. O título da biografia, por mais que pareça não ser conexo com a história da vida dela, mas faz muito sentido quando você termina de ler e percebe todos os grandes amores que Maísa teve na vida. Não só os amores de homens, mas os amores de arte. Maísa produzia muita música, mas também foi atriz, também escrevia muitos poemas, trabalhou inclusive como jornalista. E a biografia do Lira Neto mostra todas essas facetas da Maísa durante a sua breve trajetória de vida. Maísa, né, sofreu durante muitos anos com problemas de alcoolismo, mas o Lira Neto ele tentou mostrar na biografia algo que ia além do que só isso, que já foi retratado durante várias vezes, inclusive na minissérie da Rede Globo, contando sobre os problemas que a Maísa tinha com o alcoolismo. Eu sugiro muito e recomendo muito vocês lerem a biografia. Vale muito a pena vocês entenderem muito sobre o contexto da música popular brasileira, desde o seu começo da carreira até o final da sua vida, aonde ela vai transitando durante vários ambientes. Eu recomendo muito. Continuando, eu faço esse corte porque uma parte vai para o Instagram, outra parte a gente segue para outras redes sociais, tá? Só pra vocês entenderem. O Lira Neto, ele basicamente constrói a biografia baseado em alguns pontos. Primeiro, ele pede autorização para o filho da Maísa, o Jaime Monjardim, de escrever uma biografia onde o foco não fosse o alcoolismo já retratado por outras pessoas pela mãe, da mãe. E ele também usa não só então o acervo que o Jaime dá para ele de todos os diários, de todos os recortes de revistas, jornais e afins que a própria Maísa ia colecionando no decorrer da sua vida, mas também ele faz uma série de entrevistas com amigos, familiares e pessoas que passaram pela vida da Maísa. Maísa Matarazzo, ou Maísa Monjardim, ela foi um grande expoente da música popular brasileira desde o começo da sua carreira. Ela já começou sendo um sucesso. Apesar do começo da sua carreira ter sido muito controlada pelo marido, o André Matarazzo, Maísa sempre foi muito transgressora para o seu tempo e para o ambiente onde ela estava inserida. Para vocês terem ideia, o começo da carreira dela, controlada pelo marido, fez com que o primeiro LP dela, LP no sentido que eu tô falando é primeiro vinil, tá? Isso década de 50, Brasil, então não era CD. Gente, desculpa, mas é uma coisa velha. Ele proibiu que o LP tivesse o rosto dela. Então era uma imagem florida num fundo preto, escrito o nome Maísa, e enfim. E aí ela fez então o seu primeiro lançamento. Todo o dinheiro ganhado com esse LP foi basicamente doado para a caridade. Ele não permitia que ela fosse artista ou cantora, vamos dizer assim, porque na década de 50 no Brasil e em uma boa parte do mundo, mulher trabalhar com música era prostituição, era associado a coisas de baixo calão. Então fazer isso, um trabalho de verdade, era muito mal visto. E aí vamos lá. Maísa, então, a partir desse momento que ela tem esse primeiro contato de produção do seu primeiro LP, a partir daí ela começa uma série de grandes sucessos. Altos e baixos, momentos bons e ruins na mídia, mas Maísa teve muito desenvolvimento na música, tanto no Brasil quanto fora dele. Maísa fez turnê pela Argentina, pelos Estados Unidos, cantou na Europa, inclusive ela participou de filme na Itália. Pra vocês terem ideia, a Maísa não era só uma artista musical, ela era uma atriz, ela escrevia, ela pintava, ela foi jurada de programas de auditório, programas musicais, ela também teve um breve trabalho como jornalista, fazendo entrevistas e afins. Mas era uma artista 100% completa. Ela era uma pessoa que se desenvolvia em todos os âmbitos.
seguindo a sua premissa de frase de eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto, aquilo que me faz bem. Maísa, por muito que as pessoas tentam separar a questão da bebida da sua vida artística, muito do que ela sofreu por conta do problema do alcoolismo influenciou de uma forma ou de outra o seu trabalho. Durante muitas vezes ela teve shows cancelados e muitos problemas na carreira musical por conta de ter que largar tudo e se internar numa clínica porque ela estava no ápice de bebedeiras assim, descontrolável. É muito triste você saber que a origem disso tem a ver com os pais, tem a ver com o abandono afetivo que ela não tinha dos pais desde a época da infância, tem a ver com todas as desilusões que ela foi passando desde a adolescência. Mas ela viveu ela viveu não, ela estudou num convento, num colégio de freiras, então ela sofreu muita opressão de ser quem ela era e tudo mais. Então assim, foram muitas coisas que fez ela desenvolver uma certa depressão. Ela tinha muitos problemas de emoção. E aí numa época onde você ter um acesso a tratamento psicológico não era algo tão comum ou tão difundido, onde ela achava a válvula de escape dela? Bebida e cigarro. Maísa então bebia descontroladamente e fumava descontroladamente. Tanto que durante toda a sua carreira, teve momentos dela estar super obesa por conta da bebida, em outros super magra por excesso de medicamentos para parar de beber e tentar emagrecer e tentar, enfim, sair um pouco de tudo isso. E basicamente era o que fez ela, durante vários momentos, se afastar de tudo mais um pouco. Inclusive, igual eu falei, a carreira dela de pintora, né, que teve uma fase que ela passou a pintar bastante, foi quando ela se exilou numa casa em Maricá, no Rio de Janeiro, com, na época, o marido que estava com ela. E ela então começou a desenvolver pintura e focar mais em algo que lá atrás na infância ela já fazia. Tipo, meio que foi voltando a coisas. O título da biografia Só numa multidão de amores é porque a Maísa teve muitos amores. Não só amores no sentido de maridos, que ela teve vários relacionamentos, tanto namoros, flertes e casamentos, vamos dizer assim, mas no sentido de ter amores por aquilo que ela fazia, tanto musicalmente quanto artisticamente, né, sendo atriz, ou mesmo na pintura, nos poemas que ela escrevia. Ela se dedicava muito ao que ela fazia. Então, assim, eu recomendo muito. Se você quer conhecer um pouco da história da música popular brasileira, entender como surgiu, por exemplo, a bossa nova, como foi o desenvolvimento disso, você vê grandes nomes, tipo, na música que ainda estão até hoje, como ênfase, tipo Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, que estão desde lá de trás com ela, Vinícius de Moraes, que foram pessoas que inclusive participaram da carreira dela. Foram pessoas que inclusive produziram coisas para ela cantar ou que estiveram próximo a ela no seu desenvolvimento musical. Maísa era uma mulher transgressora pro seu tempo. Ela fez, né, diversos shows em diversas partes do mundo. Inclusive, ela participou do primeiro voo que foi pro Japão. Ela, inclusive, cantou no Japão. Ela cantou na Itália. Ela cantou em Paris. Cantou em Lisboa. Cantou nos Estados Unidos, em várias cidades. Fez turnê pela Argentina. Enfim, Maísa foi uma cantora não só nacional, mas uma cantora internacional. E eu acho que isso fez com que ela tivesse um reconhecimento muito grande no mundo inteiro e que até hoje a história dela é lembrada e até hoje muita gente ainda tem muito contato com a música e a sua história e se inspira no que ela fez, em tudo que ela produziu e em tudo que ela representou no mundo musical. Eu recomendo muito. E se você gosta desse tipo de coisa, segue aqui, acompanha, indiquem outros artistas que vocês querem que eu leia ou que traga aqui para falar para vocês. Um beijo e até mais.